Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar uma pausa nos estudos de algoritmo, de conceitos, para eu mostrar uma ferramenta muito importante e muito valiosa para que você possa ajudar ainda mais no seu aprendizado em algoritmos. Na verdade, eu mostrei nas aulas de 1 a 5, eu mostrei o Visualg, e essa é a ferramenta que nós vamos usar prioritariamente, mas tem uma ferramenta que eu uso na minha sala de aula e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu acho que facilita bastante, principalmente para quem está tendo dificuldade até aqui. Então, se você assistiu a aula de 1 a 5 e sentiu algum tipo de dificuldade, provavelmente agora você vai conseguir eliminar essas dificuldades, pois eu vou apresentar para vocês o projeto chamado Scratch. O Scratch é um projeto que foi criado numa universidade dos Estados Unidos famosíssima, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, ou MIT, e esse projeto foi criado desde 1993, mas só em 97 e 98 é que ele foi divulgado para a comunidade, e desde então ele está aí de graça, é um projeto gratuito, basta procurar pelo projeto do Scratch, mas ele já faz parte do seu pacote do curso que você baixou lá no site www.cursoemvideo.com. Acessando esse site, você consegue baixar na área de curso de algoritmo o seu pacote. Dentro dele vem a versão do Scratch para Windows. Se por acaso você está utilizando, como eu aqui utilizo o Mac, eu vou utilizar o Scratch para Mac, ou caso você utilize uma versão do Ubuntu, uma versão Linux, então você pode baixar no site oficial do Scratch, pode fazer uma busca rápida pelo nome da ferramenta no Google e você vai ter acesso a ela. Então, é uma ferramenta que foi criada com o intuito de ensinar lógica de programação para crianças. Então, assim, é uma simplicidade muito grande e todos nós temos a nossa criança dentro de nós, né? Então, é bem divertido utilizar o Scratch e vocês vão ver a partir de agora que eu vou demonstrar essa ferramenta para vocês, como é simples criar uma lógica utilizando esse ambiente. Então, vamos passar aqui para o computador para você ver do que eu estou falando. Então, depois de baixar o pacote, você vai instalar a ferramenta. Instalação de aplicativos no Windows é bem simples, né? Avança, avança, avança e no final conclui. Então, você vai ter aqui o Scratch. Então, vou abrir o aplicativo. Colocar ele aqui em tela cheia. E aqui você vai ver os ambientes do Scratch. Basicamente, você tem um menu aqui em cima, botão para salvar, botão para abrir, botão para compartilhar. Isso é legal que você pode compartilhar os seus projetos. Aqui ainda na barra superior, você tem algumas ferramentas de carimbo, recorte, aumentar e diminuir o objeto. Então, por exemplo, aqui, eu posso aumentar o objeto, ou posso clicar aqui, diminuir um pouco o objeto. Aqui em cima, eu mudo as visualizações, eu boto em visualização pequena, dando foco ao código. Posso dar essa visualização que estava antes, distribuindo o foco, ou então focando apenas na execução, onde ele vai ficar em tela cheia, apenas para você executar a lógica. Aqui embaixo nós temos os sprites, que são os personagens que são criados, inclusive o palco, que é essa parte branca. Então, você tem aqui, nós temos um objeto apenas, que é o objeto que é o gato. Então, a gente pode trabalhar com ele. Podemos desenhar um objeto, clicando aqui. Podemos adicionar um objeto com sprites já pré-definidos. Você consegue baixar qualquer arquivo GIF, serve como sprite. Ou então, você gera um objeto surpresa clicando sobre esse botão. Aqui no meio, nós temos a área de código, que é onde vai ficar a nossa rotina. Nós temos também, podemos mudar para trajes, que são os trajes do gato, que tem 2, ou os sons do gato, que no caso aqui tem um som de miar. Voltando aos comandos. No canto esquerdo são os comandos. Aqui você tem várias categorias de comandos, então nós temos categoria de movimento, de aparência, de som, e note que cada uma delas que eu estou clicando, ele tem uma série de comandos ou instruções dentro dele. Então, tudo começa aqui na seção de movimento e é aqui que o Scratch vai ser trabalhado. Então você consegue ver aí que é uma ferramenta extremamente simples, mas o resultado dele é extremamente poderoso. A funcionalidade dele é bem legal. Então você deve lembrar muito bem, numa das aulas passadas, se eu não me engano na aula 3, nós vimos operadores aritméticos. E nós fizemos uma lógica para pedir que o usuário digite 2 números e mostrasse a soma deles. Vamos fazer com que isso aconteça no Scratch com um programa focado para crianças. Vamos fazer a mesma coisa funcionando. Mas antes de mais nada, não se esqueçam da maldição do Olá Mundo. Vamos fazer o gatinho falar Olá Mundo aí pra gente. Então tudo começa quando eu clico na bandeira verde. Então eu tenho que vir aqui na ferramenta de controle e vou ver quando clicar na bandeira verde, vai acontecer alguma coisa. Eu vou vir aqui em aparência, vou pedir para que o gato diga por 2 segundos Olá Mundo. Basta que eu clique na bandeira, ele vai escrever Olá Mundo por 2 segundos e depois some. Eu posso também emitir um som. Posso fazer com que o gato toque o miau, toque o som miau e depois diga Olá Mundo.
Note aqui também que cada um dos comandos se encaixa um no outro. Então, por exemplo, se eu encaixar o toque o som miau e deixo o diga olá mundo do lado de fora, vou clicar, ele miou, mas ele não escreveu olá mundo. Apenas as peças que estão encaixadas uma na outra vão poder servir para execução se partindo dessas peças que tem uma onda em cima, que são as peças de controle. Vamos deixar isso aqui de lado. Basta que eu arraste dessa área para a área de comandos, ele apaga os comandos. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sensor aqui perguntando não qual o seu nome. Vou pedir, diga um número. E logo em seguida teremos uma resposta. Note que o bloco de resposta ele não se encaixa em nenhuma delas. O bloco de resposta só vai se encaixar em objetos retangulares. Vou deixar ele aqui e vamos solicitar outro número. E também vamos deixar a resposta aqui. E essas respostas não podem ficar soltas, não podem ficar flutuando, pois nós já vimos que comandos que estão flutuando não são executados. E aí eu tenho que pegar a resposta do que o usuário digitou e guardar em algum lugar. Você já viu comigo qual é o nome do local que é armazenado o valor, não viu? O nome variável te diz alguma coisa? Pois o Scratch também tem variáveis. Então vamos criar aqui, ó, tem a área de variáveis, vamos criar duas variáveis. Uma variável N1, vou criar outra variável N2. Os nomes das variáveis seguem as mesmas regras que nós vimos anteriormente. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o valor de N1 para 0? Não, vou mudar para a resposta do primeiro. Vou encaixar aqui a pergunta. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar agora o N2 para a minha segunda resposta. Então agora, ele vai perguntar, diga um número, vai esperar, e quando eu tiver a minha resposta, ele vai jogar dentro da variável N1. Mesma coisa, diga outro número, ele vai esperar, quando eu disser o outro número, a resposta vai para N2. Vamos calcular a soma, criando uma variável, S, e a minha variável S vai ser atribuída da seguinte maneira. Mude S para, cuidado com mude S para e mude S por. Mude S por vai adicionar valores à variável. Mude S para vai mudar o valor interno dela sem acrescentar nada. Então, o bloco que nós estamos utilizando é o mude para, não o mude por. O S vai ser a soma de N1 com N2. Se viermos aqui na área de operadores, você vai ver que existem os operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão, que nós já vimos nas aulas anteriores. Vou colocar aqui uma operação de adição, vou até as áreas de variáveis e vou colocar o N1 mais o N2. Por fim, vamos na área de aparência, vamos mandar o gato dizer, por 2 segundos, o valor de S. Eu vou até a variável e colocar S aqui. Vamos executar clicando na bandeira. A primeira coisa que ele está me pedindo é digita um número. Eu tenho aqui ó, as variáveis N1, N2 e S. Vou dizer o número para ele, 3. Apertando Enter, o 3 já foi para cá para cima e ele me pede o outro número que vai ser colocado aqui em N2. Vou colocar 5. Quando eu pressionar Enter, ele vai somar 5 com 3 e vai me dar o resultado. Ele me deu o resultado lá, porque eu coloquei aqui por S segundos, por 8 segundos. Eu tenho que colocar ele aqui, ó. Coloquei no local errado. Vamos de novo. Diga um número, 3. Diga outro número, 5. A soma foi 8. Se eu quiser mostrar no lugar de apenas S, mostrar uma mensagem, eu posso usar aqui um operador de junção. Então, vou colocar aqui, junte a mensagem, a soma vale S, e vou colocar, diga a junção entre a soma vale S por 2 segundos. Então, um espaço aqui depois do E, para ficar separado, e vamos executar. Diga um número, 4, diga outro número, 2. 4 com 2, a soma vale 6. E aí, se parece bastante com Visualg, né? Mas o mais legal do Scratch é que você, além da interatividade com valores e operadores, você pode criar interatividade com esse personagem que está aparecendo aí na tela. Ou, por exemplo, eu vou digitar 2 números e esses números vão ser somados. O número que der, ele vai dar uma quantidade de passos na tela. Vamos ver como é que isso funciona? Então, a partir de agora, eu tenho a soma, ele vai me mostrar a soma,
E além disso, deixa eu puxar o gato para cá, ele vai dar a quantidade de passos para frente. Para dar uma quantidade de passos, eu tenho aqui na quantidade de controle uma área repita. Aqui ele está repetindo 10 vezes. Eu não vou querer repetir 10 vezes, eu vou querer repetir a soma de passos que ele der. Então, repita por tantas vezes quanto for a soma. No meu caso aqui, ele repetiria 6 vezes nessa execução. Mais para frente, cada situação, ele vai dar um número de passos diferentes. Para dar um passo, existe um movimento de 10 passos. Na verdade, ele não vai dar 10 passos, ele vai dar um passo. 10 passos é a distância que ele vai percorrer. Então, ele vai mover 10 passos e eu vou mudar a aparência dele para próximo traje. A mudança de traje acontece dessa seguinte maneira. Ele vai ter o gato com a perna aberta, depois o gato com a perna fechada, depois o gato com a perna aberta, depois o gato com a perna fechada e vai intercalar isso. Para que você possa perceber direito, eu vou dar um comando de controle de espere aqui, só que ele não vai esperar 1 segundo, ele vai esperar 0,2 segundos. Então, dentro do repita, ele vai mover 10 passos, mudar o traje e esperar 0,2 segundos. Note aqui que eu tenho uma estrutura que está englobando esses 3 comandos. Esses 3 comandos serão considerados como um bloco. Então, vamos executar. Ele vai pedir um número, vou botar 5, outro número, 3. Então, isso vai dar 8. Então, ele vai dar 8 passos logo depois de mostrar o resultado. Ok? Vou executar mais uma vez. 1 mais 1. Ele vai dar apenas 2 passos. Ok? Forma análoga, se eu colocar 10 e 10, ele vai andar 20 passos para frente. Interessante, não é? E o Scratch tem algumas outras funcionalidades muito importantes. Eu vou mostrar aqui algumas coisas interessantes. Isso serve muito para você mostrar para o seu sobrinho, para o seu filho, para qualquer criança que você conheça, porque ela vai aprender brincando. Na verdade, ela vai estar achando que ela está brincando com alguma coisa, mas no fundo, ela está aprendendo algoritmos, que são coisas que normalmente as pessoas acham difícil. Eu, sinceramente, não entendo por quê, mas tem muita gente que acha isso difícil. Eu vou criar um outro exemplo aqui para mostrar algumas funcionalidades do Scratch. Vou clicar em arquivo novo. Não vou salvar o projeto atual. Vai criar, mais uma vez, o objeto. Vou clicar com o botão direito aqui na área de sprites e vou apagar esse objeto. Meu palco está vazio. Vamos configurar o palco primeiro. Clicando aqui em fundos de tela, eu posso importar. O Scratch ele vem com vários fundos já pré-modelados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Outdoors. Vou pegar uma rua qualquer aqui. Por exemplo, na frente do cinema. Botei aqui o palco e vou criar um novo personagem. Personagem daqui, eu vou clicar aqui e vou ver vários personagens. No meu caso, eu tenho a área de personagens. Não, vou botar personagens não, vou botar pessoas. Temos a área de pessoas. Eu tenho várias pessoas aqui. Vou escolher uma delas. Tem aqui um rapaz andando. A, B, C, D e E. Então, vou primeiro abrir o A. Ele vai criar o personagem aqui. Vou chamar esse personagem, mudando aqui em cima, de José. Então, esse é o meu personagem José. Vou vir aqui em trajes e eu posso importar outros sprites de José. Então, vou abrir o B. Depois, o C. Importar o C, depois importar o D e, por fim, importar o E. Então, note aqui que eu tenho para o mesmo personagem José, eu tenho 5 sprites. São 5 posições dele caminhando. Vamos vir aqui na área de comandos. Vamos colocar assim, ó. Quando a bandeira for clicada, eu vou repetir para sempre, vou botar aqui sempre. Sempre. Vou mudar a aparência dele para o próximo traje. E mais uma vez, para você perceber essa mudança, vou mandar esperar Vou botar 0.1, vou botar bem pouco aqui. 0.1 segundos. Vou clicar na bandeira e o José começa a caminhar. Na verdade, ele só está mudando o traje e aguardando para sempre. Tudo que estiver dentro dessa estrutura aqui que engloba esses 2 comandos é considerado uma repetição para sempre.
Vou parar aqui, ó, clicando em parar tudo. Ele parou. Vou colocar o José aqui. E além de próximo traje, vou fazer um movimento de 10 passos. Ele vai começar a andar. Só que quando ele chegar aqui no canto da tela, ele vai ficar parado, mas continua andando, tá vendo? Mas ele saiu do limite da tela. Vou parar. Puxar ele de volta aqui. E vou dar um comando, ó. Se tocar na borda, volte. Simples. Clicando na bandeira, ele anda. Quando ele tocar na lateral, ele volta. Só que ele está voltando de cabeça para baixo. Vou deixar ele voltar à posição natural. Vou parar. E vou mudar a localização aqui de José. Aqui ele gira para qualquer direção. Aqui ele só gira na esquerda e direita, que é o que eu quero. E na última opção, ele não vai girar em hipótese nenhuma. Então, nessa primeira você já viu que ele volta de cabeça para baixo. Aqui, ó, com a segunda opção ligada, ele vai. Quando ele bate, ele volta. E nessa opção aqui, ó, a última, ele vai andar. E ele nunca vai virar. Batendo de um lado ou de outro, ele sempre vai permanecer virado para a direita. No meu caso aqui, a melhor opção é a segunda. Se eu quiser, como nós já vimos, diminuir o tamanho dele, posso diminuir. Eu posso, inclusive, remover esse aguardo. E ele vai andar mais rápido. E outra coisa que você pode fazer é interatividade com as teclas do teclado. Como, por exemplo, eu posso fazer com que o José, que está andando que nem um louco aqui na minha tela, cada vez que eu aperte espaço, ele dê um salto. Vamos ver como é que isso funciona. Então ele está lá. Vou dar uma parada no meu programa para ele dar uma descansada. E vou colocar o seguinte. Aqui eu tenho uma outra forma de começar. Eu tenho um outro start, que é quando a tecla de espaço for pressionada, ou pode ser qualquer outra tecla. Basta que eu selecione aqui, ó, eu posso seta para cima, seta para baixo, o que quer que seja. Aí a gente já pode criar pequenos joguinhos. E quando a tecla de espaço for pressionada, eu vou fazer um movimento, mudando o Y por 10. Isso é, ele vai adicionar 10 ao Y, mas isso eu vou fazer uma repetição de 10 vezes. Isso vai fazer com que ele suba. Logo em seguida, vou fazer uma outra repetição de 10 para ele voltar para o mesmo lugar. E vou fazer um movimento, mudando o Y por menos 10. Note que agora eu utilizei o por, não para. Então, quando pressionar o espaço, ele vai fazer 10 para cima, depois 10 para baixo. Vamos executar. Apertando a barra de espaço, ele faz um pequeno salto. E eu posso criar algumas coisas interessantes. Vamos fazer mais uma forma de interatividade aqui. Então, eu vou criar um bloco que fique flutuando na tela e quando o José bater com a cabeça nele, eu vou somar um ponto, vou fazer um placar. Vamos criar um pequeno jogo aqui. Mais uma vez, eu vou parar a programação. Eu vou criar um novo sprite, só que dessa vez eu vou pintar esse sprite. Então, eu vou selecionar aqui a cor laranja. Vou fazer um retângulo. Segurando o Shift, ele faz um quadrado. Vou pegar uma linha branca para fazer mais ou menos um tijolo. Estou segurando o Shift para ele ficar reto. Maneira bem simples, você pode caprichar muito mais o seu filho, o seu sobrinho. Vou fazer aqui um tijolo. Coisa simples de se fazer. Só dar vazão à sua criatividade. A criatividade de uma criança, de um jovem, é muito maior do que a nossa, né? Então tá lá o tijolo que eu criei mal e porcamente. Vou dar uma diminuída nele. Cada clique ele diminui um pouco. Acho que aqui já está de bom tamanho. Vou fazer com que o tijolo fique aqui. Mudar o nome dele para tijolo. Vou voltar aqui para o José. E no meio do salto, eu vou verificar se aconteceu alguma coisa. Então vou colocar aqui. Se, vou botar esse repita depois. Se acontecer alguma coisa, esse alguma coisa
vai ser um sensor quando ele estiver tocando em. Isso é, se o José estiver tocando em tijolo, isso é, se ele tocar em tijolo, vou fazer um som. Ver aqui, ele está sem sons. Vou importar um som. Aqui, Effects, tem um efeito pop. Ó. Certo? Então, no comando, se o José estiver tocando em tijolo, toque o som pop. Vamos ver. Ele só faz o barulho quando ele toca no tijolo. Subir um pouquinho mais. E além de tocar no tijolo, eu vou criar uma variável, que vai ser a variável de pontos, onde, no início de tudo, do meu programa, quando a bandeira for clicada, eu vou botar ponto para 0, e sempre que ouvir o som, eu vou mandar mudar pontos por 1. Isso é, ele vai somar mais 1 no ponto. Vamos começar aqui com ponto 0, começar meu programa. Cada vez que eu encostar no tijolo, ele vai somar mais 1 no ponto. Ó. Viu como você entendeu o Scratch muito mais fácil? E, na verdade, aquilo que está no meio é um algoritmo, é um conjunto de passos, usa variável, pode fazer expressões aritméticas. Então, essa ferramenta ela é sensacional para isso. Durante as primeiras aulas, enquanto a gente estiver vendo os conceitos fundamentais de algoritmos, eu vou tentar fazer a primeira e a segunda parte sempre utilizando Scratch e VisualAlg em paralelo para que você possa executar isso simultaneamente e poder entender as duas ferramentas. Você, como um adulto, você pode aprender com VisualAlg, mas você pode mostrar o Scratch para um jovem, para um adolescente, para uma criança, enfim, que possa se interessar por isso. Hoje em dia, qualquer criança se interessa por jogos eletrônicos. Então, por que uma criança não pode se interessar por criar um jogo eletrônico dela? Então, fica a dica. Eu espero que você goste bastante do Scratch. Mais uma vez, é um projeto gratuito. Eu só estou utilizando ferramentas gratuitas. No pacote lá do cursoemvideo.com, você baixou, tem o VisualAlg, tem o Scratch, mas você pode procurar qualquer uma dessas ferramentas. Elas são gratuitas na internet. Elas não são exclusividades minhas. Elas são utilizadas nas minhas salas de aulas há muito tempo. Eu utilizo isso nas minhas salas. Quando eu entro numa sala de aula para dar aula para jovens e adultos, eu utilizo essas ferramentas. Então, utilize ela para fazer com que as pessoas se interessem mais por programar, se interessem mais pela construção de algoritmos, e assim a gente vai formar muitos programadores por aí. Esse é meu objetivo, essa é a minha missão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha compreendido o funcionamento básico do Scratch. Então, a partir da aula que vem, nós vamos fazer alguns exercícios, e esses exercícios todos vão servir como base utilizando o Scratch e utilizando o VisualAlg em paralelo. Eu tenho todos os favores que eu sempre peço para vocês. Então, clicando aqui, você vai assinar o canal do Curso em Vídeo. Sempre que tiver uma aula, uma boa aula, você vai ser avisado. A dica que eu sempre dou, do lado do botão de inscreva, tem uma engrenagenzinha. Depois que você está inscrito, tem uma engrenagem. Vai lá e clica, olha, eu quero receber e-mail desse canal, porque esse canal é bom, esse canal me ajuda, esse canal me dá aula de graça. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas. É uma playlist, a gente já está na 5ª aula, são muitas aulas, então para você não perder nenhuma, você clica aqui, acessa a playlist, não deixa de estar inscrito, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, né? Mostre para as pessoas o trabalho que a gente está tendo. Mostre para as pessoas que eu estou tentando ensinar algoritmos para jovens de forma gratuita, pela internet, de uma maneira que quase ninguém fez nesse mundo inteiro. Então, é um projeto que eu abracei de coração. A Hostnet, que é a empresa patrocinadora. Queria agradecer aqui a todos os diretores da Hostnet que acreditam no meu trabalho, que acreditam em todos os projetos que eu tenho. Então, eu queria mais uma vez convidar vocês a visitar o site da Hostnet. Sempre que você precisar de um lugar para hospedar o seu site, hostnet.com.br, esse é o lugar. Essa é a empresa que acredita no site do Curso em Vídeo. Esse site que está te ensinando HTML, está te ensinando algoritmo, vai te ensinar muitas outras coisas aí pelo projeto, pela vida inteira. Então, um forte abraço, bons estudos, não esqueça de praticar, instala a ferramenta, treina, pratica, mostra para os outros. Um forte abraço e até a próxima.